Olá, salve, salve, boa tarde. Meu nome é Jefferson, sou estudante da Cultura Racional, aqui do município de Imbituba, do estado de Santa Catarina. E eu estava fazendo meu estudo agora há pouco dos livros Universo e Desencanto e senti a necessidade de vir aqui conversar com você sobre essa cultura, a cultura racional, sobre a divulgação desta obra que está sendo feita no município. Por quê? Para que você possa, o quanto antes, tomar conhecimento, ler os livros e ter os benefícios como todos os estudantes que já passaram a se conhecer estão obtendo. Então, já faz 5 anos que eu venho estudando diariamente essa cultura. E para quem estuda a cultura racional, depois que começa a conhecer, começa a ter os benefícios, as provas e comprovações na sua vida, ele tem essa necessidade de passar, de divulgar para outras pessoas, para que elas também sintam essa realidade. Então a gente vai falar aqui sobre dar algumas informações, esclarecer sobre algumas dúvidas e algumas confusões que as pessoas fazem por não saber o que significa essa cultura. Então o objetivo desse vídeo é esse, para que você saiba o que é a cultura racional em aspectos gerais e o porquê os estudantes de cultura racional eles fazem a propaganda desse conhecimento, que é de todas as formas, jeitos e maneiras. Por quê? Porque se você sabe de algo que pode te trazer mais tranquilidade, que te pode trazer paz, que pode trazer todo o equilíbrio frente ao mundo que a gente está observando, de bastante desinformação e desorientação e, sobretudo, sofrimento, não é justo que eu, que já passei a conhecer essa obra, essa cultura, fique com esse conhecimento só para mim. Não pode. Por isso que o estudante, ele divulga essa obra de todas as formas, jeitos e maneiras. E no princípio, para quem não conhece, acaba causando estranheza, porque o estudante, à medida que ele vai estudando, ele vai tendo mudanças no comportamento dele, mudanças naturais que vão acontecendo devido a ele estar tomando contato com uma energia diferente da que ele conhecia. Está aí explicado o porquê de certos comportamentos de quem estuda a cultura racional. Então, um dos comportamentos é esse, é sair divulgando aí para as pessoas esse bem, que é um bem, que faz bem para a pessoa, que esclarece o porquê das coisas que muitas vezes a gente nem sequer se pergunta, e outras vezes já se perguntou, mas não conseguiu ter as respostas que satisfaçam o suficiente para lhe convencer. E eu aqui na cidade sou precursor deste conhecimento. Por enquanto não conheci ninguém que tenha mais antigo que eu aqui, que esteja estudando essa cultura. Dessa forma, eu aqui na cidade sou o coordenador deste movimento, né? Porque a cultura racional, ela, apesar de ser brasileira, nasceu no Brasil em 1935, ela está em vários países do mundo todo, já há muito tempo. São milhões e milhões de leitores desta
dessa cultura, deste novo conhecimento que é um conhecimento natural da natureza. É o conhecimento do terceiro milênio. É o conhecimento já muito profetizado, anunciado, que chegaria essa fase. A fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é o quê? Que é o ser humano conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então, é um conhecimento inédito e que quem acaba sendo abordado, conhecendo pela primeira vez, tem aí muitas dúvidas, faz muita confusão achando que é o que não é. Então vamos lá, o que é a cultura racional do terceiro milênio, da obra dos livros Universo em Desencanto. A minha camisa aqui está estampada o primeiro volume, aqui neste banner também, mas o livro, o primeiro volume da obra é este aqui. São vários volumes, este aqui é o primeiro. Então essa cultura, ela chegou agora no terceiro milênio e é uma cultura natural da natureza. É uma cultura do nosso mundo de origem. É a cultura original do ser humano. Sendo a cultura da nossa origem, ela tem base, ela tem lógica, ela tem provas e ela tem comprovações. É uma cultura natural, diferente da cultura que nós vivemos, que é uma cultura artificial. Artificial por quê? Artificial porque foi criada pelo pensamento e a imaginação do ser humano. Mas o ser humano, ele nunca se conheceu. Ele nunca soube das suas origens, ele nunca soube quem ele é. Ele nunca soube o porquê da existência dele aqui, o objetivo real da vida dele, para onde ele vai e como veio e por que veio. Ele nunca soube. O conhecimento da cultura artificial é o conhecimento das experiências. Então, quando a gente não sabe das coisas, o que a gente faz para saber? A gente experimenta. E nessas experiências a gente tem os resultados e a gente vai pegando esses resultados e vai seguindo com o resultado desse saber espiritual de experiências. Dessa forma, a gente pode observar muito calmamente e claramente que o ser humano não poderia se conhecer dessa forma, não é mesmo? Como é que o ser humano poderia saber da verdadeira origem da humanidade se quando ele nasceu aqui, ele já encontrou tudo pronto, né? Então, se perguntar para uma pessoa, se uma pessoa perguntar para outra, qual é a origem do Sol? Uma pessoa vai olhar para outra e vai dizer, eu não sei, porque quando eu nasci o Sol já existia, então eu não tenho essa resposta, eu não tenho como saber. E o que é o ser humano? Uma pessoa olha para outra e diz, eu não sei o que é o ser humano, não fui eu que criei o ser humano. Eu estou aqui vivendo nesse mundo desconhecido de mim mesmo, vivendo sem saber para quê e nem por quê. Então essa é só uma introdução do que é a cultura racional. É uma cultura natural da natureza que vem nos revelar a verdadeira origem da humanidade. A cultura racional, assim como o nome está dizendo, cultura, conjunto de conhecimentos, racional, porque é do nosso mundo de origem, o mundo racional, que tem base,
que tem lógica, que tem provas e que tem comprovações, diretamente vinda do nosso mundo de origem para nos desencantar. O nome da obra é Universo em Desencanto. Então, a obra está dizendo, o universo em desencanto, se desencantando, se conhecendo através desse conhecimento, que é da origem, que é do nosso mundo de origem, que é capaz de nos desencantar. Então, se tem base e se tem lógica, não é uma religião, não é uma seita, não é uma doutrina, não é uma filosofia de vida, não é espiritismo e não é ciência. Não fazemos experiências na cultura racional. O que o ser humano precisa fazer nessa vida, em primeiro lugar, é se conhecer. Saber o que ele é, porque só sabendo o que ele é, ele pode deixar de ser o que ele é. Então, se ele não sabe o conhecimento da base, da origem dele, fica difícil, digamos assim, impossível ele viver feliz. Porque como é que a gente pode viver feliz, desconhecido da gente mesmo, desconhecido do mundo aonde a gente está, desconhecido do sentido da vida e do porquê da vida existir. E é por isso que você e eu e nós podemos provar e comprovar diariamente como anda a nossa sociedade, desorientada, confusa, em desequilíbrio, e a violência por toda parte. Então a cultura racional, ela vem dizer que não existe efeito sem causa. Tudo que existe tem o porquê, tem um sentido de existir. E ela vem trazer esse esclarecimento para nós, que é uma verdade muito simples. Não existe efeito sem causa. Então nós somos os efeitos e desconhecemos a causa desses efeitos. Então, com esse conhecimento, o ser humano ele vai conhecer a sua origem, a sua causa, o seu destino, o seu porquê. E nisso vão acabar os mistérios, os enigmas e os fenômenos. Então, a cultura racional não se faz ciência, a cultura racional não é uma religião. A cultura racional, nós, os estudantes, não se reunimos em nenhum local para falar de cultura racional, para fazermos reuniões. Não temos nenhuma obrigação. O estudante de cultura racional, ele estuda com a obra. O que ele precisa está na obra, está nos livros de cultura racional. Então ele estuda só ele o livro em casa ou onde ele estiver. A cultura racional, ela é o conhecimento de paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Sendo um conhecimento de concórdia universal, não é contra nada, nem contra ninguém. É em favor de tudo e de todos. Por quê? Porque todos somos filhos da mesma origem. Todos viemos do mesmo local. Todos somos filhos do mesmo Deus. Por isso, todos somos irmãos de origens. Irmãos pela verdade. Irmão pela essência da razão de ser do que somos em realidade. Então, a cultura racional se trata disso. Vestimos o branco, sim. Muitos estudantes só andam de branco. Divulgando o quê? Divulgando a paz. É isso que o branco representa. Nada mais, nada menos que a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Mas muitos veem o estudante de branco e fazem confusão com a fase espiritual que já passou, a fase do espiritismo.
A fase do Espiritismo terminou em 1935, com a chegada da fase racional. Então, a cultura racional não tem nenhum macumbeiro, não tem nenhum pai de santo, a gente não faz trabalho nenhum. O que a gente faz é estudar para obter o conhecimento e depois desse bem em nós a gente divulga para as pessoas também poderem ter esse benefício. Então a cultura racional ela veio para isso. E quem estuda a cultura racional é um representante da natureza, porque a cultura racional é natural da natureza. Então o estudante de cultura racional ele está amparado pelas leis naturais. Ele vive tentando fazer o bem sem olhar a quem e fazer ao próximo como a si mesmo. À medida, é claro, que ele vai se capacitando, que ele vai se melhorando, que ele vai se tratando. Esse é o objetivo da cultura racional. Fazer o bem sem olhar a quem. O objetivo da cultura racional é ligar o ser humano ao seu Criador, ligar o ser humano à sua origem, ligar o ser humano em vida ao seu mundo de origem. Como? Desenvolvendo o raciocínio dele, que é a terceira máquina que o ser humano tem na cabeça, que até então estava paralisada por não ter a instrução, por não ter a energia capaz de desenvolvê-la, de desmaterializá-la, que é a energia que está na glândula pineal do ser humano, que ali se encontra o raciocínio, que muitos conhecem de vários nomes, a centelha divina, a sede da alma, enfim, que é o habitante do mundo racional que está na cabeça de cada um em forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal de todos, que precisa dessa energia racional, do mundo racional, para desenvolver-se, para desmaterializar-se, para entrar em função aqui embaixo. Porque o ser humano, a gente sabe que ele não é daqui, assim como sempre foi ensinado, que a vida é passageira e provisória, e é muito simples e muito natural observar isso. Como? De que forma? Você, quando tinha 5 anos, tinha uma forma. Você, com 20 anos, tem outra forma. Você, com 30, outra forma. E assim por diante. Tudo se transforma aqui nesse mundo elétrico e magnético que tem a sua causa. Tudo tem a sua razão de ser, tudo tem a sua causa. Por isso que viver sem sentido, aqui embaixo, aqui no mundo onde a gente está, é viver como um sofredor imortal, sem saber por quê e nem para quê. Quer situação mais difícil e ruim do que essa? Viver sem um sentido, sem saber o porquê? E o tempo passando, e você se transformando, e você ficando cada vez mais velho, e a matéria que é o seu corpo ir se modificando. Você com 10 anos tem uma atividade, você com 80 anos, o seu corpo, o seu aparelho, o seu instrumento, ele já vai estar bem usado, desgastado pelo tempo que aqui embaixo é assim. Então, de tudo isso trata a cultura racional. E queremos que você, que ainda não conhece, conheça a cultura racional. Porque a cultura racional chegou em 1935 com a mudança de fase natural da natureza. É uma nova fase, é uma nova energia, é uma nova era, é um novo tempo. É como agora. Mudou a estação. A natureza mudou a estação. O que eu posso fazer? Continuar
usando roupas de banho, nós não estamos mais na estação do verão. A natureza mudou e os seus feitos, que somos nós, comandados, mantidos, feitos pela natureza, devemos seguir as orientações da natureza. Chegamos na estação do outono, então as folhas cairão, querendo ou não querendo, porque é um movimento natural da natureza. Nós somos filhos naturais da natureza. Então temos que acompanhar a natureza. A regência agora da natureza é a regência racional, do mundo racional. A fase do animal racional terminou em 1935. Então as roupas do verão, elas estão sendo liquidadas naturalmente. Por quê? Porque a natureza não alimenta mais o pensamento e a imaginação dos pensadores, porque mudou a fase. A fase é racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio. Então, o quanto antes devemos nos emparelhar a essa nova energia. Para quê? Para não sofrer. Essa é que é a verdade. Eu não me comando, eu não tenho poder sobre a minha vida. Se eu tivesse, eu não envelheceria. Se eu tivesse, eu não sofreria, eu não ficaria doente. Não é mesmo? Então precisamos urgentemente saber o porquê das coisas, o porquê da vida, para poder ser amparado pelo dono da vida, pela dona da vida, que é a natureza, que existe porquê e que existe a causa. Então por isso que nós, eu e outros estudantes aqui de Imbituba, saímos às ruas vestidos de branco, finais de semana, distribuindo panfletos, fazendo doações do livro para aqueles que têm interesse, para que eles se conheçam. Por isso que a gente faz essa propaganda. E estamos dispostos aqui também nós a fazer um outro tipo também de propaganda, que é indo até você, até o seu grupo, até a sua empresa, até a sua instituição, para conversar com vocês, dando aí informações, fazendo palestras sobre a cultura racional. Porque se a gente se conhecer, a gente entra na concórdia, porque a cultura racional, ela é a cultura da concórdia universal. Mas como é que o ser humano ele pode ser feliz e concordar com seu irmão? Ele só pode concordar com seu irmão pela verdade, pelo conhecimento da verdade, e não por filosofias, por ciências, por religiões, por doutrinas. Porque esses conhecimentos, eles tiveram a sua função, mas a gente observa que não foi necessário para a humanidade ter a paz, para a humanidade entrar em concórdia universal. Não é isso que a gente observa todos os dias. Agora, com a cultura racional é possível. É possível porque ela vai te tratando. É uma outra energia. É a energia da nossa essência, para desenvolver o nosso raciocínio. Então, se você tiver interesse, que a gente vá aí na sua instituição, na sua empresa, entre em contato com a gente. Procure conhecer a cultura racional. Muitas pessoas estão sofrendo porque não encontram soluções para a sua vida. Eu, antes de estudar cultura racional, eu também vivia sem sentido. Eu procurei em muitos lugares conhecimento que me desse as respostas, que me transformasse de verdade, não através de uma crença. Os livros de cultura racional não são histórias para você ler
e acreditar que vai acontecer. Não. Você vai lendo e vai melhorando e vai sentindo e vai se transformando naturalmente, porque é um conhecimento natural da natureza. Você não sente. Você só vai percebendo e sentindo as melhores. Então é isso, eu vou ficando por aqui e peço para que você compartilhe esse vídeo. Fale para aquelas pessoas que estão procurando uma resposta, para aquelas pessoas que estão sofrendo. Porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E é só uma questão de conhecimento. Quem sabe não sofre. Essa é que é a verdade. O sofrimento existe porque a gente desconhece como resolver, como solucionar a vida. Por isso que sofremos, porque estamos desvinculados do conhecimento natural da natureza. Tá certo, meus amigos? E qualquer pergunta, não deixe de nos perguntar, de nos contactar, para que pare as confusões, para que parem de sair falando aí do que não conhece. Na cultura racional é tudo de bom. É tudo que o ser humano sempre quis. Então respeitem o estudante de cultura racional. A gente deve respeitar tudo nessa vida. Cada um tem seu espaço. E como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Eu já disse, vou repetir. A cultura racional veio para unir. Ela não é contra nada, nem contra ninguém. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos, salve, salve e até mais.